Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva, é um prazer ter você aqui no canal. Hoje eu quero te convidar para a gente falar sobre o benefício do exercício físico para a saúde mental. E para fazer isso, eu acho que nada melhor do que te convidar para uma caminhada aqui na minha cidade de Niterói. A gente está no canal da Praia de Itaipu e nós vamos até a Praia do Sossego falando sobre esse tema. Vamos comigo? Na tela aí para você o caminho que nós vamos percorrer. A ideia de separação entre mente e corpo passeia pela cultura ocidental, não é de hoje. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles já faziam essa distinção de uma certa maneira. Porém, foi René Descartes, no século XVII, quem lançou essa ideia de uma forma mais incisiva, influenciado pelo pensamento religioso, que fazia uma divisão radical entre corpo como fonte de pecado e a alma como sede da divindade. Por outro lado, também é da Roma Antiga que vem o ditado: mente sã, em corpo são, que mostra que eles já sabiam o segredo que eu vou te contar aqui hoje. Cientificamente, as pesquisas demonstraram que não existe nenhuma droga isolada cujos efeitos se comparem com os benefícios que o exercício físico tem sobre a mente humana. Nada se iguala a ele no seu alto índice de eficácia em diversos problemas de saúde mental. Depressão, insônia, ansiedade, TDAH, ideação suicida, transtornos alimentares, isolamento social, autoimagem negativa, autolesão, toque, borderline, compulsão e vícios, além de proteger o cérebro contra os efeitos das doenças degenerativas próprias da idade avançada. Pessoas tocadas por todos esses problemas podem se beneficiar desses efeitos. Mas como será que o exercício consegue ser tão bom para tanta coisa ao mesmo tempo? Como a gente sabe, o desenvolvimento do corpo humano, como ele é hoje, é fruto de um processo evolutivo. E o nosso cérebro, da mesma forma, se desenvolveu ao longo de toda a nossa história, atrelado a corpos que se mantinham em movimento constante, que era preciso caçar, pescar, coletar, plantar, cuidar dos animais e das crianças, e tudo isso demandava esforços físicos. Tanto a realidade da comida disponível de forma permanente, o tempo todo, como nós temos hoje nas geladeiras, como a superação do trabalho físico pelo trabalho intelectual ou sedentário, são elementos muito novos na nossa história. E a explosão de doenças, transtornos e síndromes mentais, característica dos nossos tempos, mostra que a falta de atividade física não causa males somente ao corpo, mas também às emoções e à mente. Isso acontece porque o exercício físico altera uma série de marcadores biológicos, tendo um efeito direto sobre o nosso cérebro. Para começar, é importante esclarecer que a maioria dos problemas de saúde mental está ligada a um desequilíbrio hormonal no sistema nervoso. Isso porque existem mecanismos internos, principalmente o mecanismo de luta e fuga, que faz disparos de cortisol na corrente sanguínea como uma forma de nos preparar para o enfrentamento de ameaças. E atualmente essas ameaças em geral não são animais selvagens que tentam nos devorar, como no nosso passado evolutivo. E essas descargas de cortisol que visam uma resposta física a um ataque do ambiente, elas acabam se tornando um motivo de adoecimento. É assim que acontece no transtorno do estresse pós-traumático complexo, que acomete pessoas que foram expostas a situações traumáticas durante muito tempo. Também é o caso das crises de ansiedade, ou também da síndrome de burnout, que é um esgotamento emocional após um período intenso de sobrecarga, muito comum na área ocupacional. Já as compulsões e vícios estão ligados aos picos de dopamina, que causam uma dinâmica que se retroalimenta, fazendo com que a quantidade de substância ou emoção necessária para disparar um pico de dopamina seja cada vez maior. Então isso vai cada vez mais aumentando esse vício.
Olha, já atravessamos o canal. Aqui atrás é a Lagoa de Itaipu. E aqui estamos nós na praia de Camboinhas. Essa praia, ela tem esse nome porque nos anos 1950 teve um navio com esse mesmo nome que encalhou aqui. E até hoje, se a maré estiver permitindo, eu vou mostrar a vocês que ainda tem um pedacinho dele aqui nessa praia. E do lado de cá, praia de Itaipu, e a gente atravessa o canal de uma praia para outra. O cortisol, por exemplo, quando em excesso, ele vai interferir com uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é onde o ser humano tem as suas funções mais refinadas. Então, por exemplo, pensar antes de falar sobre um assunto delicado, né? Escolher as melhores palavras, saber o que é apropriado para você dizer ou para você fazer numa determinada ocasião, fazer uma conta, fazer um planejamento. Então, assim, quando você está com excesso de cortisol no sangue, por exemplo, quando você está num ataque de raiva, muita fúria, você não vai conseguir usar essas funções, por exemplo, parar para pensar em algo, tanto que é muito comum a pessoa falar que durante um ataque de raiva falou algo, fez algo do qual se arrependeu. Por quê? Porque esse excesso de cortisol vai lá no córtex pré-frontal e meio que desliga ele. É mais ou menos como é o efeito do álcool. Então, se você está continuamente nesse estado, é claro que você vai ter esse prejuízo de uma forma crônica. E aí, essa é uma das maneiras pelas quais a gente desenvolve problemas até cognitivos, né? Justamente por isso que o exercício consegue ser tão eficaz para tantas coisas ao mesmo tempo, porque ele é como uma ferramenta externa que tem a capacidade de regular esses hormônios, aumentar a produção de endocannabinoides, endorfinas, ocitocina, diminuir a quantidade de cortisol, remediando assim esse desequilíbrio. Além disso, os exercícios físicos têm a capacidade de fazer nascerem novas células, novos neurônios, principalmente no hipocampo, que é a área responsável pela formação de memórias de longo prazo. Então, o hipocampo, inclusive, em pessoas que se exercitam muito, ele tende a aumentar de tamanho. O cérebro de uma pessoa que se exercita, ele tende a se expandir e aumentar. Então, lembra que eu falei para vocês que um navio encalhou aqui e ainda tinha uma partezinha dele? Então, a maré não está favorecendo muito para eu mostrar para vocês. Dá para ver só a sombrazinha dela mais escura, não sei se o vídeo vai pegar. E é por isso que esse cérebro vai estar mais protegido contra essas doenças da idade mais avançada. Por quê? Porque da mesma forma como a gente perde massa muscular, a gente também vai perder massa no cérebro. Mas se você foi ao longo da sua vida fazendo exercícios físicos, isso foi preservando o seu cérebro, isso foi como se você tivesse feito uma musculação e tivesse mantido a sua massa muscular por mais tempo, apesar do seu envelhecimento, isso também vai acontecer com o seu cérebro. E é por isso que o exercício ele é tão maravilhoso, porque ele vai ter uma série de efeitos positivos, né?
de uma forma muito fácil, porque é gratuito, porque é uma coisa que também gera um prazer, né? E está ao alcance aí de todo mundo. Além dos benefícios diretos do exercício físico na saúde mental, a gente também vai ter efeitos indiretos. Por quê? Porque muitos efeitos do exercício físico na saúde física irão impactar a saúde mental. Por exemplo, uma pessoa que está acima do seu peso e que para ela esse peso excessivo causa depressão, insatisfação, causa problemas de autoestima, ela se isola, de repente aí por trás desse quadro, ela pode ter um transtorno alimentar associado. Então, é como se a gente falasse de um sistema de perturbações mentais. E aí, digamos que por algum motivo essa pessoa consegue juntar força de vontade e começa a se exercitar e ela consegue começar a perder peso. Esse peso que ela vai perder vai gerar modificações na aparência, vai gerar modificações de uma ordem que vão causar satisfação, vão causar felicidade, vão fazer com que essa pessoa fique mais feliz, fique mais satisfeita, durma melhor. E aí, embora esses efeitos sejam físicos, eles vão ter um reflexo na saúde mental. Bom, já atravessamos toda a praia de Camboinhas, que está aqui atrás, e já estamos no morro que divide as duas praias, Camboinhas para cá, Sossego para lá. Já estamos chegando. Uma coisa importante é você escolher algo que você realmente goste. Então, se você é do tipo de pessoa que não gosta muito de ir para a rua, expor o seu corpo, existem vários tipos de exercício físico que podem ser feitos em casa. Você encontra em aplicativos, você encontra no YouTube, tudo gratuito, e você pode praticar da forma que você se sente melhor. Você também pode dar uma caminhada na rua, você pode passar a fazer coisas que você fazia de carro ou de outra forma. Você pode passar a fazer a pé, como por exemplo subir a escada do seu prédio. Tem uma série de formas da gente variar e da gente inserir esse exercício na nossa vida, mesmo que a gente tenha pouco tempo, porque o benefício é muito e vale muito a pena a gente fazer. Se você fizer meia hora todos os dias, é muito melhor do que você fazer um dia e fazer depois só na próxima semana. Nem precisa ser meia hora, pode ser 5 minutos, se você só puder começar com isso, não tem problema. O mais importante para que o seu cérebro consiga formar esse hábito é que você mantenha a constância. Isso é muito mais importante do que a intensidade. Com o tempo, o seu próprio corpo vai pedir um pouco mais de intensidade naturalmente. Você precisa colocar a força de vontade muito mais nesses dias iniciais. Até dizem que o nosso cérebro leva 21 dias para formar um hábito. Então, digamos que você vai ter que colocar um esforço maior dentro desse prazo e depois o seu corpo já vai começar a te ajudar. Você já vai disparar mecanismos que vão ajudar na continuidade. Digamos assim, conseguir mover a inércia, né? Romper a inércia. No próximo vídeo eu vou te contar como foi a minha jornada para emagrecer 14 quilos com a ajuda dos exercícios físicos, entre outros elementos. Quero muito compartilhar com você essa jornada. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, curtido a nossa caminhada, curtido o conteúdo, gostado de aprender mais sobre esse tema. Deixa para mim o seu comentário e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.